só abrir com uma pergunta para os dois, porque acho que é um ponto central que existe muita divergência aí de informações. Quer dizer, professor, você falou que nós estamos aí no número 50, mais ou menos, do ranking de utilização de agrotóxicos, né? E quando o professor falou que a gente usa muito agrotóxico e tal, afinal, usamos muito, usamos pouco, e é uma questão de como isso é medido, quer dizer, vamos tentar esclarecer um pouquinho essa questão, quer dizer, qual que é a medição que o senhor usa para dizer que a gente usa pouco, qual que é a medição que o senhor usa para argumentar que a gente usa muito? Por favor. O consumo você tem que expressar através de um indicador adequado. Você faz essa aplicação desses produtos nas lavouras, tanto lavoura de uso para alimento, como em culturas de uso que vão para a agroindústria, que vai se transformar, por exemplo, em etanol, em roupa, etc. E as maneiras mais adequadas de expressar isso daí é pela quantidade do ingrediente ativo. Quando o agricultor compra um produto formulado, mais ou menos ali metade é ingrediente ativo, que é a substância biologicamente ativa, e a outra metade são solventes e outras substâncias teoricamente inertes. Então, é a quantidade de ingrediente ativo por hectare ou por tonelada de produção vegetal, é o que expressa melhor. Então, tem alguns países, como por exemplo Japão, Holanda, que chegam a números em torno de 20 quilos desse ingrediente ativo por hectare. E no Brasil, nós utilizamos na média, pegando aí as culturas que são onde se utiliza, algo em torno de 3,3 kg. Então, nós estamos numa posição de consumo muito abaixo de outros países. Isso não quer dizer que nós não podemos reduzir ainda mais. Basta ter uma assistência técnica, e esses produtos, logicamente, eles só devem ser utilizados quando de fato forem necessários. Ok. Luiz. Bom, como o professor disse, nós somos o terceiro maior produtor de alimentos, né? É compatível que você tenha uma utilização de agrotóxicos bastante elevada. A Fundação Oswaldo Cruz fez estudos na região de Mato Grosso, né? E encontrou agrotóxicos no ar, no solo, na água. Em todos os compartimentos você tinha resíduos de agrotóxicos presentes. Essa é a nossa preocupação, né? Essa discussão do Japão, se a metodologia foi adequada, que a gente até buscou, eu e outros pesquisadores da Fiocruz, nós buscamos entender essa metodologia, o que eles juntaram lá para chegar ao dado de que usa mais do que no Brasil. Isso pode ter sua importância, mas o Brasil, como terceiro maior produtor de alimento, ele utiliza muito agrotóxico, e o agrotóxico, quando você faz pesquisas independentes da presença dessa substância nos diferentes compartimentos, ele está lá. Ele está dentro do ar que é respirado dentro das escolas, ele está em todo lugar, ele está na água, está no solo, está nos peixes, né? Está nos répteis, está em todo canto. E essa é a razão da preocupação. É sinal que o volume que está se utilizando é muito grande. Grande parte deles são persistentes, muitas vezes têm mecanismos conhecidos, e mesmo quando eles se degradam, você não sabe que metabólito ou que outra substância foi produzida a partir daquela degradação, porque faltam estudos, às vezes, para você identificar isso, mas sabe, isso é uma preocupação do ponto de vista de saúde pública. E quanto disso chega para o consumidor final, né? Nós estamos em casa, vamos no supermercado, compra o alimento, quer dizer, está no solo, está na água, tal. Quanto disso, vamos dizer, chega no nosso prato de comida, né? Como se diz? O que eu posso dizer está em cima dos dados do programa, que foi o primeiro programa que a gente conseguiu implantar no Brasil desde 2002, hoje ele tem nível nacional, que é a questão do programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, que mostra que 60% dos alimentos comercializados na rede de supermercados tem resíduo de agrotóxico. 30% é irregular, não está dentro daquilo que foi preconizado, porque foi usado inadequadamente na cultura onde não podia, ou porque ultrapassou o limite máximo de resíduo, que à luz da ciência atual é autorizado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí 2/3 dos alimentos, já numa série histórica de 10 anos ou mais, com presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Esse tipo de exposição é que tem que ser reduzida, né? A gente tem que, primeiro, monitorar mais, inclusive porque, como eu expliquei, a gente só consegue atingir, do ponto de vista laboratorial, 220 diferentes agrotóxicos. Nós temos uma quantidade muito maior. Aquilo que não é investigado não é visto,
tá? Não sei se está claro, né? O que não é inversão, o meu equipamento não consegue varrer aquela substância, eu não enxergo. Então pode até ter mais, tá? Primeiro melhorar essa questão laboratorial, mas por outro lado você tem uma política de redução de aplicação desses produtos nas lavouras, de maneira a não expor a população a essa quantidade enorme de agrotóxicos. Professor, esses resíduos, é esperado que eles estejam ali, tem como evitar isso? O problema é o produto ou é a má utilização do produto no campo? Nós temos um índice, que é o famoso LMR, que é o limite máximo de resíduo, que esse não é um índice toxicológico, é um índice agronômico, o produto sendo bem aplicado, respeitando o período de carência, ele vai ter um resíduo máximo. A soma tem toda uma ciência atrás disso daí. A informação toxicológica que nos interessa é o IDA, que é a ingestão diária aceitável. Então, é a somatória de todos esses produtos. Esse processo de registro é dado em cima desses índices científicos. Os dados, a avaliação, o monitoramento de resíduos, além do PARA, existe o Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes no MAPA, e diversos supermercados também já fazem esse monitoramento. Nós podemos dizer que alimentos com valores acima do LMR estão apenas em torno de 4% das amostras têm esse tipo de inconformidade. O grande número de inconformidades são produtos não autorizados, produtos naquelas culturas de menor importância econômica, nas minor crops, aonde existe, mesmo pequena quantidade, é considerada inconformidade porque o produto não está registrado. Então, de uma maneira geral, os nossos agricultores usam adequadamente. É preciso melhorar, e talvez uma das evidências que a gente tem é que as pessoas que se alimentam com isso que é produzido aqui no Brasil, e o que nós exportamos também, estão tendo uma qualidade de vida satisfatória, e isso tem se refletido no aumento, por exemplo, da expectativa de vida, logicamente associado a outros aspectos, mas as pessoas vêm se alimentando de maneira melhor do que no passado. Tem várias perguntas aqui, levantando a questão dos orgânicos e como é que, associado a isso, como é que a gente poderia continuar aumentando a nossa produção agrícola e, ao mesmo tempo, reduzir a utilização desses produtos químicos, vamos dizer, se aproximando um pouco mais de uma agricultura orgânica, né? O modelo dos orgânicos pode ser escalonado, ou pelo menos adaptado de alguma forma por uma agricultura de grande escala, e quer dizer, qual o papel dos orgânicos nessa discussão aí sobre agrotóxicos? Independente se nós estamos falando numa cultura orgânica, biodinâmica ou a chamada aí convencional, o importante é termos boas práticas agrícolas. Contaminação de alimento não é só com produto químico. Talvez os maiores problemas que nós pelo menos já relatados pela ciência, são as contaminações microbianas, com Escherichia coli, com Salmonella, etc., em alimentos. E nós temos também grandes problemas de micotoxinas. Por exemplo, o caso histórico do Brasil aí, que em amendoim tinha aflatoxina, e não era produto químico, de produto fitossanitário, era uma contaminação por outras fontes. Então, a gente tem que usar sempre as boas práticas agronômicas. E é isso que vem acontecendo. Como eu falei, a tendência, quando a gente fala em produto fitossanitário, é que a utilização de produtos fitossanitários biológicos aumente. Como eu falei, a expectativa é que um aumento de 15% ao ano. E esses produtos vão ser utilizados não exclusivamente, mas em combinação com os produtos químicos, que tem muitos estudos para que eles sejam compatíveis. Então, o que eu imagino é que cada vez mais a nossa agricultura vai ser sustentável, com avanços tanto na utilização de produtos químicos como os biológicos, de forma harmônica e integrada. Então, eu acho que não é salutar lutar com uma forma, um sistema de cultivo ou de outro. O importante é que todos sejam bem feitos, de maneira a proporcionar alimento saudável para a nossa população. Luiz, como é que você vê? Eu vou começar do fim, né? Nesse momento, tramita no Congresso Nacional a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né?
Para a gente conseguir estabelecer uma redução, uma agricultura orgânica, práticas agroecológicas, você tem também que, na outra ponta, trabalhar essa redução de agrotóxicos, senão fica incompatível. Nós temos inúmeros exemplos no país, já tem muita produção orgânica nos últimos 15 anos que aumentou no Brasil de produtores orgânicos, né? Inclusive a produção, o controle microbiológico, o controle com feromônio, em cima de grandes culturas como café, cana, né? Algodão. Nós temos várias experiências. Tem que expandir esse tipo de prática no Brasil. O que não dá é a gente conseguir seguindo esse modelo, muitas vezes porque existe uma pressão de mercado para a venda de determinados produtos, em detrimento de outros que já estão autorizados, que poderiam estar fazendo um papel bem mais limpo, né, nesse sentido, do ponto de vista do resíduo ou da contaminação que gera nos alimentos. Então, é importante dizer que essas experiências já existem, elas precisam ser financiadas, apoiadas, e muitas vezes o que a gente não está tendo é isso, né? Perguntas aqui também sobre essas comparações com a Europa, os produtos que são usados aqui, mas já foram proibidos lá. Como é que a gente explica o uso de um produto no Brasil, quer dizer, que está proibido há mais de 10 anos na Europa? O que está acontecendo aí? Como explicar isso? Acho que é importante saber se o produto, se ele não está sendo usado em outros locais por não serem necessários. As pragas que nós temos aqui, as culturas que nós temos aqui, não necessariamente são as mesmas pragas e as mesmas culturas de outros países. Então, aqui no Brasil se faz registro para aquelas pragas agrícolas que são as mais frequentes e que necessitam de produtos para serem utilizados. Então, é de se esperar mesmo que pragas de culturas tropicais, de ampla área, como é aqui no Brasil, soja, milho, algodão, cana, etc., não sejam registrados em países onde essas culturas tropicais não são importantes e, logicamente, esses produtos que são eficientes contra essas pragas, não há necessidade da utilização nem de produtos químicos nem biológicos para o seu manejo. Mas a questão é que esses produtos são banidos, são proibidos nos outros países, né? Não só que eles não são utilizados. Não necessariamente. Muitas vezes simplesmente não tem registro por não haver necessidade. Falta de necessidade. Isso. Não, bom, eu tenho uma outra informação sobre essa questão. Os produtos estão proibidos lá fora, na sua maioria estão proibidos por questões de saúde ou meio ambiente, né? E estão em listas aí de várias organizações internacionais como produtos, né, problemáticos do ponto de vista de saúde e meio ambiente. Quando eu pego um paraquat, por exemplo, uma atrazina, que está proibido na Alemanha, por exemplo, desde a década de 90 e na Europa desde 2003, as razões foram de saúde. E nada nos difere daquela população do ponto de vista da exposição, né, e dos possíveis impactos que poderemos ter na nossa saúde. Então é importante chamar atenção. E na quase totalidade, quando os organofosforados foram proibidos na China, também questões de saúde. Não é porque não se utilizam lá, né? O problema é que a gente, por exemplo, eu estou citando situações de 2003, a gente está em 2018. Existe uma lentidão. E o processo de reavaliação aqui, né, a Anvisa foi o único órgão que colocou produtos em reavaliação, é importante chamar atenção do ponto de vista de saúde pública, e o procedimento para isso era uma guerra, uma dificuldade imensa com o setor, né, com o regulado, aí, com as empresas, que faziam uma resistência, inclusive, de entrar na justiça para impedir que essa reavaliação fosse feita. Conseguimos banir alguns produtos, mas, por exemplo, uma reavaliação que foi colocada em 2008 para 14 produtos, até hoje não foi terminada. Então, a gente está aí com produtos que já estão proibidos em outros países há muito tempo e, até agora, não tem essa proibição aqui em território nacional. E aqui a gente está usando intensivamente essas substâncias na agricultura e, como eu já citei, contaminando vários compartimentos. E esse argumento de que essa morosidade do sistema, isso é por conta da complexidade das análises ou existe mesmo uma burocracia excessiva, uma morosidade? A gente sabe que as coisas no Brasil aqui caminham um pouco devagar, para a reavaliação, né? não é a morosidade do sistema, é a resistência do setor. O Brasil é um grande mercado dessas substâncias, né? Isso é um mercado aí que circula na faixa de 8,5 bilhões de dólares,
né? É um mercado gigantesco. Então, não existe interesse em perdê-lo. Isso é importante que a gente tenha claro. E isso movimenta várias outras coisas no campo da política e em todos os outros setores, como a gente tem acompanhado aí, né, no noticiário, ou como é que as coisas têm se desenrolado. Então, é importante a gente chamar atenção para essa questão, porque essa morosidade, no caso da reavaliação, porque a gente poderia dizer o seguinte, do mesmo jeito que querem aprovar automaticamente produtos que já estão aprovados lá fora, né? Poderia dizer, por que a gente não bane aquilo que está banido lá fora? Isso não aparece, né? Aí, falando um pouco da nova legislação... Falando um pouco da nova legislação, vou entrar nesse assunto que é importante. Tá, né? não vamos entrar. Não. Vamos lá. O que o PL diz a respeito disso? O PL, com relação a isso, inclusive, ele cria um prazo de decurso de prazo, que se o produto foi autorizado em 3 países, seria automaticamente autorizado no Brasil. Isso é uma preocupação muito grande, porque, paralelamente a isso, ele acaba com as competências da área de saúde e meio ambiente no Brasil, jogando exclusivamente na agricultura, que é o órgão que tem mais interesse econômico e não tem expertise na área toxicológica e nem ectoxicológica. Eu citei para vocês aqui que houve uma estruturação grande dos órgãos. E o que está se buscando no Brasil é uma piora com a alegação de uma questão de burocracia. Eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui. A fila que existe, na sua grande maioria, é de substâncias que já estão no mercado. Não tem novidade. São inclusões, são alterações e cópias. Né? De repente, é o 100º glifosato, né? É o 200º 2,4-D. É isso que está nessa fila. Quando a gente vai lá, e durante muitos anos eu estava nessa área de registro, a gente não ultrapassava 10 substâncias novas. Por quê? Esse investimento para desenvolvimento de substância nova no mundo caiu muito devido às exigências toxicológicas dos vários países e das diferentes agências reguladoras. Então, não tem muito investimento. O que se busca, muitas vezes, é salvar moléculas velhas, que são problemáticas do ponto de vista toxicológico, mantê-las no mercado ad infinito. E o Brasil, como um país, né, que tem essa produção agrícola gigantesca, ele está virando um mercado maravilhoso para esse tipo de situação. Então, eu queria chamar a atenção disso. E nós não temos tantos novos. E os novos que tem estão priorizados. Né? O Menten até citou 30 e poucos, eu estive lendo um texto, que o mapa acelerou bastante a análise e não chegou a ter 7 hoje na fila. E era mais ou menos a média que a gente tinha, até porque quando o produto tem baixa toxicidade, ele é priorizado. Professor, seu contraponto. A informação que nós temos é que existem 36 produtos novos, com melhores, como eu já falei, os novos geralmente, pelo processo de desenvolvimento, têm melhores características, não só agronômicas, mas também ambientais e toxicológicas, que estão na fila, 28 deles já aprovados em países competidores do Brasil. Significa que esses agricultores já estão utilizando esses produtos e nós ainda não. Existem algumas estimativas que a não utilização desses produtos, além dos impactos ambientais e toxicológicos, só do ponto de vista econômico, que é o importante em todo esse processo, está trazendo milhões de reais de prejuízo pelos nossos agricultores, porque não estão disponibilizando essas moléculas mais novas. Daí, a necessidade de se agilizar. Se essa agilização vai ser através de mais foco, de maior estrutura, eu acho que o que está acontecendo agora é muito bom para colocar para a população, e de uma maneira geral, que é importante que esses produtos que, após análise em países competidores ou em países de referência, em 2 anos se completa, aqui no Brasil está levando 8 anos. Então, isso nos traz uma grande desvantagem e acarreta, inclusive, problemas na exportação, porque os países importadores, eles exigem produtos que também já estejam sendo utilizados por esses outros países. Então, eu acho que com um esforço maior, a gente consegue priorizar essas novas moléculas e essa ausência dessas novas moléculas, com novos mecanismos de ação, tem sido um dos principais responsáveis pelo surgimento de linhagens resistentes
a pragas. Talvez esse seja um dos grandes desafios nossos. Da mesma forma que nós estamos acompanhando na medicina o surgimento de superbactérias, nós estamos acompanhando também no Brasil o surgimento de linhagens de pragas resistentes. E, recentemente, uma reavaliação agronômica feita pelo MAPA cassou o registro de 63 fungicidas por perda da eficiência para controlar a principal doença hoje do Brasil, que é a ferrugem asiática da soja. Então, existe reavaliação agronômica também, e quando se constata cientificamente que o produto perdeu a eficiência, esses produtos têm o seu registro suspenso até que novas tecnologias ou uma nova situação proporcione o retorno do seu uso. Mas essa morosidade, ela decorre o problema realmente é a lei ou é a morosidade dos órgãos, né? Em termos de falta de equipe, recursos, não sei, quer dizer, precisa de fato mudar a lei, ou você não poderia simplesmente agilizar o processo, quer dizer, melhorar as estruturas dos órgãos existentes para que esse processo se tornasse mais rápido? Pode ser, mas um dos pontos, talvez aí que a legislação mude, é que esses estudos hoje, eles devem ser distribuídos, talvez eletronicamente, e a lei nova preconiza isso daí, em todos os órgãos, para que os estudos sejam feitos de maneira harmônica. O que eu acho é que embora tenha havido nos últimos anos uma tentativa da criação de uma coordenação técnica envolvendo os 3 órgãos, há necessidade de uma maior harmonização e, se necessário for, mais gente trabalhando com isso, se equiparando com outros países. Mas, independente desse aspecto, essa necessidade de harmonização e de uma operacionalização mais rápida que essa legislação nova propõe, eu acho que isso vai trazer as vantagens e vai fazer com que nós consigamos reduzir esse prazo de análise aí para uns 2 anos, que nos colocaria em condições semelhantes aos nossos competidores. Eu gostaria de só chamar a atenção para um aspecto, né, dessa discussão. Eu estou aí muito tempo nessa área, como você informou, né? Eu nunca vi faltar agrotóxicos no mercado brasileiro, infelizmente. Faltou um bocado de coisa, né? Mas não faltou agrotóxico, né? E quando a gente fala de 8 anos para analisar um ingrediente aditivo novo, é bom dizer que quando a gente fez o estudo com a Federal do Paraná sobre a questão de mercado, é o tempo que os Estados Unidos levam para um ingrediente ativo novo, né? Porque a grande discussão era a questão dos genéricos e da competitividade, né? Então, o que eles chamam de genéricos, a gente chama de produto equivalente, né? E da competitividade do mercado. E aí eu aproveito para trazer uma outra informação, né? Ao mesmo tempo que se fala de burocracia, uma série de dificuldades, o estudo que foi feito mostrou que metade dos produtos que estão registrados não estão sendo comercializados no Brasil. As empresas têm o registro como ativo financeiro, porque isso na hora da venda ele pesa como um valor. O portfólio de uma empresa, ele vale um X de valor. E isso onera muito o trabalho dos órgãos para um produto que nunca vai chegar na mão do produtor e que deixa, às vezes, de ser analisado um outro, como ele está colocando, que tem um perfil toxicológico melhor. Vamos supor que essa seja a realidade, né? Porque eu já expliquei aqui que produtos que têm baixa toxicidade são priorizados e, segundo as informações que eu tenho, colega da Anvisa, essas filas andaram a toque de caixa nos últimos anos, né? Então, não seria isso um problema. E usar isso como razão para mudar a lei é uma temeridade, até porque você vai jogar num órgão que não tem estrutura e nem conhecimento técnico nenhum para fazer isso. Mudar a lei até a coisa se adequar e você arrumar recursos humanos para fazer aquilo, vai o quê? Privatizar uma área que é de avaliação, fiscalização, que você não pode. O MAPA, historicamente, sempre teve a menor equipe trabalhando. Quando os outros órgãos tinham uma média de 30, lá tinham 5. Né? Então, você propõe uma mudança de lei com esse formato. Então, chamada a atenção para esses aspectos aqui. E como eu disse, boa parte, e a gente apresentou isso no Congresso Nacional, né? A senadora Cátia Abreu, à época, disse que ia fazer uma legislação para retirar do mercado os produtos que não eram comercializados. E isso eu estou falando de 2010, até hoje não aconteceu. Nós estamos em 2018. Porque você mantém, a empresa usa esse registro e guarda, né?
para poder vender para numa outra ocasião. Então, e aumenta muito o trabalho das equipes que estão colocadas ali dentro. Uma mensagem final para o consumidor, o que o senhor diria? Mentem, Luiz, por favor. Bem, eu acho que debates serenos, que sejam propositivos, é muito bom para o setor. Nós precisamos, certamente, avançar. Mas, de acordo com o que a ciência tem demonstrado, nós não devemos nos preocupar hoje com a qualidade do que é produzido aqui no Brasil. Nós temos alimentos saudáveis, nós temos, inclusive, quem importa alimentos do Brasil também faz todas as análises. Nós somos hoje um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Lembrando que antes da década de 70 nós chegamos a ser importadores de alimento e hoje nós somos os grandes exportadores, e a perspectiva do Brasil é de expandir essa exportação, porque nós temos terra, nós temos recursos naturais, nós temos tecnologia para a produção de alimentos. E se nós não produzirmos bem, não só quantidade, mas em qualidade, já que o mundo inteiro, os nossos importadores querem qualidade, nós vamos estar fora do mercado. Então, eu acho que o próprio mercado vai estar avaliando a qualidade dos alimentos produzidos aqui no Brasil, e a sustentabilidade é parte integrante de qualquer produtor rural. Se ele não for sustentável, ele vai estar fora do mercado. Obrigado. Luiz, rapidamente, por favor, mensagem final. Primeiro ponto que eu gostaria de fazer um apelo ao consumidor, que se conscientize que se a gente tiver uma mudança na legislação de agrotóxicos, que é esse projeto de lei 6299, a gente vai ter uma piora grande na qualidade dos alimentos que estão aí disponibilizados. Então, é convocar todo mundo a participar criticamente, assinar na internet, correr atrás de informação para que esse projeto de lei não passe, porque ele vai ser um desastre, né, do ponto de vista da qualidade dos alimentos em relação à presença de agrotóxicos, pela forma como está se tratando esse tema, né. E segundo, eu acho que a gente tem que apoiar as políticas e práticas de orgânicas e agroecológicas, tentar consumir mais. Eu sei que existe um preço mais alto, mas tentar apoiar essas redes que estão se formando no sentido de mudar esse modelo produtivo. Eu acho que o nosso papel enquanto consumidor, um papel ativo de fortalecimento dessas redes é fundamental, porque isso é que vai devagar mudando essa cultura de achar que a gente tem que consumir veneno e que isso é uma coisa normal. Isso não é normal e nem adequado. Então, eu queria chamar a atenção de que o consumidor também deve participar. E, na medida do possível, também cobrar dos órgãos dados e informações sobre esses monitoramentos que são feitos, que muitas vezes não são divulgados adequadamente com relação à presença de agrotóxicos, e fortalecer esses programas hoje no Brasil. Como eu falei para todos aqui, a gente tem muita deficiência ainda em produzir informação sobre contaminação no Brasil, o que coloca gestores, né, e consumidores numa situação bastante delicada, no sentido de não poder reagir aos problemas que são encontrados porque sequer a informação existe. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, né, e agradecer a todos a atenção. Obrigado. Professor, muito obrigado.